O ser humano precisa do amor para viver, tanto quanto precisa do oxigênio para respirar. E como viver sem oxigênio? A humanidade precisa ter um encontro com o resgatador amor de Deus. Jesus Cristo é a essência do amor. Muito boa noite a todos vocês. Essa noite friazinha, como eu gosto, um jeito meio gaúcho aqui, estou me sentindo muito bem aqui. Ainda mais com a presença de vocês e o propósito que nos une aqui é de aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vocês já perceberam, até pelo que o Daniel Simões disse aqui, que nós estamos iniciando uma nova série, que é a essência do amor. O nosso tema do ano está ali por causa do amor. É o nosso assunto do ano todo. Nós começamos com a série falando a respeito das cartas de amor, das cartas do apóstolo João. Depois nós falamos sobre amor antigo, com manifestações do amor de Deus em episódios do Antigo Testamento. E agora nós estamos chegando no Novo Testamento, que é para falar de Jesus como a essência do amor. Eu gostei muito hoje, o pastor Alexandre falou uma frase muito interessante, que existe uma simbiose, uma mistura quase que de natureza, porque Jesus é a essência do amor e o amor é a essência de Jesus. Jesus é o amor personalizado. Jesus é o amor em pessoa, é o amor em carne e osso, né? Então, o nosso propósito durante esse segundo semestre é compartilhar com vocês episódios da vida de Jesus que revelam a magnitude desse amor que ele nos revelou de Deus para conosco, né? Jesus é o supremo exemplo da prática do amor e da revelação de Deus e do amor de Deus para conosco. O texto básico desta nossa série está em Efésios capítulo 3, que eu quero chamar a sua atenção, porque é exatamente isso que vai permear todas as nossas mensagens durante esse segundo semestre. Diz assim o texto bíblico, Efésios capítulo 3, 18 e 19. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Alguns poucos destaques sobre esse texto é que o texto diz que convém ao povo, que é o povo de Deus, compreender o amor de Deus. E ele usa uma figura geométrica, uma figura muito interessante, porque ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. Então, essa grandeza toda do amor de Cristo é o que Paulo está dizendo que nós devemos conhecer. E não só conhecer teoricamente, porque ele diz, vocês devem experimentar esse amor. Está falando da experiência, da vivência desse amor. Então, esse é o nosso propósito, né? Ao longo desse semestre, nós vamos conhecer mais sobre este amor que Jesus nos revela e vamos ter também, no meio do semestre,
o projeto 40 Dias de Amor, que a igreja toda vai estar envolvida, e eu peço que você realmente se envolva nesse projeto. Você vai aprender demais a respeito de um livro que tem devocionais, 40 dias, 40 devocionais, uma para cada dia, falando do amor de Deus. É um livro extraordinário. Nós já fizemos o livro aqui num experimento e foi realmente excepcional. Então nós vamos conhecer nesse semestre mais a respeito do amor de Deus. Muito bem. Hoje, para dar início a essa série, nós estamos começando com o começo. Como começou o ministério de Jesus, que foi no seu batismo. O pastor Alexandre já falou hoje e ele abordou a importância grande da boa nova do Evangelho que foi anunciada por João Batista. João Batista foi o precursor do Evangelho, ele que anunciou a chegada de Jesus, né? E o título que eu estou dando para essa abordagem foca especificamente o batismo, e eu estou chamando de batismo de amor. Simplesmente assim, batismo de amor. Nós vamos entender isso. Como assim um batismo de amor? Bom, batismo é um conceito que foi universalizado pelo cristianismo e é um conceito que trata do início da fé, do começo da fé, da expressão do testemunho de alguém que se dispõe a seguir Jesus. Na verdade, a palavra batismo, ou não a palavra, mas o conceito batismo se estendeu, inclusive nos nossos dias, a respeito de qualquer outra coisa que comece a acontecer. Por exemplo, quando vão lançar um navio, na inauguração de um navio, eles quebram lá uma champanhe no casco do navio e aquilo é o batismo do navio. Quando alguém vai fazer a sua primeira, alguém que está treinando no exército, por exemplo, vai ter a sua primeira experiência numa expedição no interior de uma mata realmente selvagem. Então ele tem o seu batismo de fogo. Então o batismo é aquilo que começa uma obra, começa uma etapa. E foi assim com Jesus. O batismo de Jesus foi exatamente isso, a inauguração do seu ministério e do início da sua obra em nosso favor. É importante dizer que Jesus esperou 30 anos para ser batizado. Jesus nasceu em Belém, que é na Judéia, para cumprir a profecia que disse que era de Belém que nasceria o filho de Davi, para ele ser um legítimo descendente do trono de Davi. Nasceu em Belém, de onde era a família real do povo de Israel. Aí, depois daquilo, com a perseguição, ele fugiu para o Egito com seus pais, né? Os seus pais o carregaram para o Egito, viveu no Egito talvez uns 7 ou 8 anos, dizem os egípcios. Nós chegamos a visitar lá no Egito, no Cairo, a vila chamada Vila de Jesus, aonde eles acham que Jesus viveu. E tem lá as casinhas simples assim, bem do jeito antigo. Então Jesus morou lá no Egito. Depois eles voltaram para Israel e foram morar em Nazaré, que é na Galileia, na zona norte de Israel, numa região montanhosa, lá em Nazaré. E em Nazaré, diz a Bíblia, que ele viveu com o seu pai, com a sua mãe, e trabalhava junto com o seu pai, que era marceneiro. Então Jesus trabalhou junto com o seu pai numa marcenaria. Assim ele viveu na pequena cidade, nas montanhas, lá da Galileia, chamada Nazaré. E ele, só com 30 anos de idade,
que ele iniciou o seu ministério. Por quê? Porque na cultura judaica, ninguém poderia ser mestre com menos de 30 anos. Uma pessoa podia estudar para ser professor, mas não o seria até completar 30 anos de idade. E Jesus sabia que ele não deveria pregar antes dos 30 anos de idade. E ele não pregou, ele não ensinou, ele aprendeu. Ele viveu, ele trabalhou, ele ajudou os seus pais. Mas quando ele completou 30 anos, ele sabia que tinha chegado a hora de ele começar o seu ministério, e então ele fez uma viagem. Quando ele completou 30 anos, ele saiu de Nazaré, desceu as montanhas, eu não sei se ele foi pelo Vale do Jordão, que tem um caminho que às vezes também é um pouco perigoso, dependendo da época do ano, com alguma enchente, alguma coisa assim, ou se ele foi pelas montanhas que tinham um traçado um pouco mais perto, mas de qualquer forma ele tinha que atravessar muitas cordilheiras ali naquele meio, especialmente na Samaria também. Essa viagem, ela tinha cerca de 100 quilômetros de distância. E Jesus deve ter levado, se ele foi a pé, pelo menos uns 5 dias. E se ele foi de algum animal, ou um jumento, um burrinho, ou um cavalo, ou um camelo, então ele deve ter levado talvez 4 dias. Mas era uma viagem longa, e ele foi especificamente para a Judeia para ser batizado por João Batista. Por que ele procurava João Batista? Jesus conhecia João Batista. Na verdade, João Batista era primo de Jesus. Era filho da irmã de Maria, chamada Isabel. E João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. E João Batista começou o seu ministério 6 meses antes de Jesus. E ele começou a anunciar de Jesus. E ele começou a falar: vai vir alguém, virá o Messias, se preparem porque está chegando o reino de Deus. E falava sobre arrependimento e batizava aqueles que confessavam os seus pecados, se arrependiam dos seus pecados e queriam abrir o seu coração para ouvir o Messias que estava para chegar. Então, João Batista pregou 6 meses. E depois desse período, Jesus chegou. Aliás, João Batista morava lá, perto do Jordão. Ele batizava num afluente do Jordão, numa certa cidade ali chamada Betânia. Não era Betânia onde morava Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, que era pertinho de Jerusalém. Era ali do outro lado do Jordão, na mesma direção de Jericó. Nesse lugar eles faziam um poço grande do rio, um desvio do rio. E muito provavelmente neste poço, João Batista batizava as pessoas. As pessoas vinham de toda a Judeia, vinham de Jerusalém, vinham de Jericó, vinham de todas as cidades ali ao redor de Belém. Todos eles vinham para ser batizados por João Batista, porque estava anunciando a chegada do Messias. E Jesus fez exatamente a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Ele saiu de Nazaré, viajou esses dias todos e chegou com o único propósito para ser batizado por João Batista. Vejam o que diz Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, lá de cima, e João o batizou no rio Jordão, lá embaixo, pertinho de Jericó. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu estou propondo
nessa minha abordagem agora à noite, a responder apenas duas perguntas sobre esse episódio como um todo. A primeira pergunta é: o que significava o batismo de João? O que era aquele batismo? E depois, a pergunta mais difícil de todas é por que Jesus fez questão de ser batizado? Por que Jesus se batizou? E se nós conseguirmos entender a resposta dessas duas questões, então nós estamos muito bem entendidos a respeito do batismo de Jesus. Então, o que significava o batismo de João? No começo do Evangelho de Marcos, versículos 4 e 5, logo do primeiro capítulo, diz assim: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Esse batismo de João Batista é um batismo de alguém que reconhece a sua condição como pecador. É um batismo de quem sabe que está em dívida com Deus e que precisa do perdão de Deus. Esse batismo é o batismo que demonstra arrependimento pelos seus pecados. Eu não apenas reconheço que eu sou pecador, mas eu não gosto do pecado que está em mim. Eu não gosto da prática do pecado. Eu me arrependo do pecado que cometo. E eu quero pedir perdão a Deus pelo que eu fiz de errado. É um arrependimento que se tem do pecado cometido. E o batismo de João era um batismo que deixava os pecados na água. Por quê? Porque o texto bíblico diz que João batizava aqueles que reconheciam e confessavam os seus pecados. É um pouco diferente do que nós fazemos o nosso batismo hoje. O nosso batismo hoje é a confissão da fé. A gente não pede a confissão dos pecados. Mas o batismo de João era a confissão dos pecados. A pessoa chegava lá para João para ser batizado, se colocava diante dele e a pessoa fazia uma oração a Deus e confessava os seus pecados, falava para Deus tudo o que tinha feito de errado e do que estava arrependido. E esses pecados, eles seriam lavados naquele ato do batismo, e a pessoa seria perdoada por Deus. Ao sair da água, a pessoa batizada tinha certeza absoluta de que Deus havia perdoado o seu pecado. Mas lá em Mateus, capítulo 3, acontece um episódio interessante dentro desse contexto do batismo. Diz assim, versículos 7 e 8: Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar do batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, ele dizia, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram.
a estranheza da presença dos fariseus, porque os fariseus não reconheciam que eram pecadores. Eles achavam que eles eram de uma casta espiritual diferente, santos homens de Deus, impecáveis homens de Deus. E João Batista teve uma palavra dura para eles: víboras enganosas e venenosas. E essa repreensão é a mesma da palavra de Deus hoje para qualquer pecador que não se arrepende. A única solução para o nosso pecado não é a negação dele, é o reconhecimento, a confissão, o arrependimento e o perdão em Cristo Jesus. Não tem outro remédio para o pecado. Eu pergunto para vocês, o que a sociedade oferece para perdão de pecados? O que o mundo oferece para perdão de pecados? Nada. Ninguém oferece nada, porque não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade. Só Deus pode perdoar pecados. A consciência de pecado é indispensável. E o arrependimento não pode ser teórico, como os fariseus gostariam que fosse. Ele deve ser um arrependimento sincero e honesto. O batismo de João Batista era o batismo de uma nova iniciação da vida com Deus. E é o batismo de um compromisso de uma nova vida com este Deus. Assim era o batismo de João. Segunda pergunta: por que Jesus quis ser batizado? Então tem uma resposta negativa. Quer dizer, quais não foram as razões para Jesus ser batizado? Primeiro, não foi por arrependimento, porque ele não tinha pecado nenhum. Como é que ele teria arrependimento? Não foi pela confissão, porque o que ele confessaria? Não foi como uma nova iniciação da vida com Deus. Jesus veio de Deus, nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Viveu sem pecado algum. Então não foi o compromisso de uma nova vida com Deus. Ele não precisava ser batizado por sua própria causa. Não havia em Jesus, nele, para ele, nenhum motivo para ser batizado. Inclusive, João Batista se negou a batizá-lo. E disse: Senhor, o Senhor vem a mim, mas eu que preciso ser batizado para o Senhor, não o Senhor ser batizado por mim. O Senhor não precisa ser batizado. Mas Jesus insistiu e disse: João, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. É para que toda a justiça de Deus seja cumprida. João, então, concordou em batizá-lo. O que Jesus fez não foi nada por ele. O seu batismo foi unicamente em nosso favor. Como assim? Vamos ver. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas como o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que João Batista disse que tira o pecado do mundo, sem pecado e sem mancha. Agora tem uma resposta positiva. Por que Jesus foi batizado então? Quais são as razões? Primeiro, para que a obra da justiça de Deus fosse feita. Deus determinou que o nosso pecado
fosse carregado por alguém que não tivesse pecado. Porque quem tem pecado não pode carregar o pecado do outro. Por isso Deus enviou Jesus sem pecado para pegar o nosso pecado. E essa é a primeira e grande razão pela qual Jesus foi batizado. Naquela água estava implicitamente, simbolicamente, universalmente, toda a sujeira do pecado humano. O que Jesus fez foi o inverso do que todas as pessoas que João batizava fizeram. Aquelas pessoas chegaram cheias de pecado, entraram na água, confessaram os seus pecados, foram imersas na água, deixaram na água os seus pecados e levantaram perdoadas. Jesus entrou santo naquela água, sem nenhum pecado. Jesus foi imerso naquela água cheia dos nossos pecados. E ele levantou, carregando sobre si todos os nossos pecados. O batismo de Jesus é uma espécie de cruz, aonde no início do seu ministério, ele definiu qual era a sua missão. Era pegar o nosso pecado e carregar sobre si. Ele não precisava ter sido batizado, mas ele foi batizado por você e por mim. O que você deixou na água, ele pegou. Aquelas águas barrentas do Rio Jordão, o coração de Jesus absorveu, sugou todos os pecados que ali foram lavados. Por isso que João Batista disse de Jesus, no dia seguinte, depois do batismo, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu achei interessante essa figura e fui ver essa palavra tira, que pega o pecado do mundo. Na verdade, existe uma possibilidade de que essa palavra, e ela também é usada para isso, é para pescar. É quando alguém pesca e puxa o peixe para fora. Estava na água, ele tira da água, ele pega aquilo que estava lá. Então foi o que Jesus fez no seu batismo. Ele pegou o nosso pecado, ele foi imerso numa água infestada dos nossos pecados. E ele saiu carregando sobre si o peso do nosso pecado. Ele iniciou o seu ministério com a mesma missão com que ele concluiu: perdoar pecados e carregar os pecados sobre si. Jesus absorveu em si mesmo a natureza humana e o pecado de toda a humanidade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, na tradução da Revista Atualizada, diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, agora observem isso, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Jesus, a sua pessoa, pegou o nosso pecado, tocou no pecado, absorveu o pecado,
Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Por isso ele foi condenado. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele tinha que morrer na cruz. Por isso, quando estava no Getsemane, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Porque era necessário que ele pagasse com o seu próprio sangue o nosso pecado. Ao se batizar, Jesus abriu a porta da graça de Deus para todos nós. Lá em Romanos capítulo 6 está escrito assim: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Então Jesus, quando foi batizado, ele teve um tipo de morte, o tipo de morte causada pelo pecado. O salário do pecado é a morte. O símbolo do batismo, o que é? A imersão é a morte. E levantar é a ressurreição. Então o batismo significa morte. A morte para os pecados. Fomos unidos a Cristo no batismo. E com Ele nos unimos também na sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora também podemos viver uma nova vida. Quando Jesus saiu da água, Ele ganhou a aprovação final e eterna, que conquistou também em nosso favor, da parte de Deus. Versículo 11, lá do primeiro capítulo de Marcos, diz assim: e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus conquistou a nosso favor um projeto eterno, onde ele seria o primeiro filho de muitos irmãos, que também seriam filhos amados, que alegram grandemente o coração de Deus. E esses somos nós. Romanos capítulo 8, Paulo diz isso, a partir do versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão, os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, semelhantes a Jesus, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, sem pecado, limpos de pecados, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Algumas conclusões. Jesus não precisava ser batizado. Ele não tinha pecado e nem arrependimento. Mas ele se batizou por nós, para assumir desde o início a culpa do nosso pecado. Ele absorveu simbolicamente todos os pecados deixados nas águas do Rio Jordão. Assim, todos nós também participamos do batismo de Jesus. E o que Deus fez com Jesus, Ele faz também conosco. Ele nos dá a presença do Espírito Santo e Ele nos declara filhos amados em quem Ele muito se alegra. Eu espero que você, quando lembrar do batismo de Jesus ou ler sobre o batismo de Jesus, você saiba entender agora por que Ele fez aquilo, e saiba que tudo que Ele fez foi para dar para você essa posição de perdoado e de ser declarado filho amado
do Deus eterno para todo sempre. Batismo de amor. Esse é o título da nossa mensagem. E foi isso que nós vimos que aconteceu com Jesus. Batismo de amor. Lembre-se, Jesus nos ama, do começo ao fim, do batismo até a cruz. Cada momento da nossa vida, Ele nos amou e continua nos amando. Hoje, Ele ama você como sempre amou. Jesus ama todos nós em toda e qualquer circunstância. Sinta-se amado, perdoado por Jesus e declarado filho amado do Deus eterno. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos impressiona não apenas os acontecimentos narrados na Tua Palavra, mas muito mais ainda o significado deles. E hoje, ao relembrarmos do episódio em que o Senhor foi batizado por João Batista, nós somos muito gratos, porque de alguma forma, que nós muito mal conseguimos arranhar ou perceber, aquele batismo foi um batismo de amor. Quando o Senhor definiu no início do seu ministério, no primeiro ato do seu ministério, que a sua missão era carregar e perdoar os nossos pecados, e finalmente na cruz pagar a penalidade do nosso pecado, e na ressurreição vencer a condenação do pecado. Senhor, muito obrigado pelo teu batismo. Muito obrigado que nós, daquele batismo, levantamos limpos, justificados, lavados, santificados pelo teu perdão e pelo teu amor. Ajuda-nos a perceber isso e a viver esta experiência de ter a experiência diária, a sensibilidade diária do teu amor em nosso favor. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém.